Olá, meus amigos e amigas, o meu bom dia, meu boa tarde, o meu boa noite. Hoje, 12 de maio de 2025, segunda-feira, Deus te abençoe. Amém. Ontem dei uma breve palavra sobre as mães, o Dia das Mães. Hoje vamos retornar ao livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos 6, 7, 8 e 9. O texto é um pouco longo, mas a explicação é breve porque ele tem um sentido em si só, assim, muito igual. Diz assim o texto sagrado: O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, e as suas crias juntas se deleitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará na toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Vamos aqui aprender um pouco com a palavra, tá certo? É interessante assim que o texto vai citando aí algumas verdades muito graciosas para nós. E eu queria, assim, só citar. Li o texto nesse minuto, você vai lembrar. O texto vai falar aí de lobos, né? Vai falar desses animais. Então do versículo 6 ao 7, digo melhor, do 6 ao 8, vai estar apresentando essas condições aí graciosas, tá certo? Dizendo que o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo, cabrito, leão. Tudo isso estarão junto, a criança fará parte desse contexto, está ali sem nenhuma dificuldade, tá certo? Uma criança brincando com a cobra, né, que é áspide aí. Então isso vai ser, a gente fica assim pensando, eita, como será isso, meu Deus? Mas o profeta está mostrando essa realidade tão graciosa que, através dessa profecia, ele está revelando a natureza do reino de Deus futuro. Amém? Esse reino veio à terra quando Jesus nasceu, porque Marcos capítulo 1, versículo 15 vai dizer: arrependei-vos e credes, é chegado a vós o reino de Deus. Então, o profeta está aqui vislumbrando a harmonia desse reino. Quando ele fala dessa relação de animais selvagens entre si, ele está falando dessa harmonia do reino de Deus, tá certo? Porque nos versos anteriores, do 1 ao 5, ele estava tratando desse reino da sua justiça, do reino celestial que vem pelo Espírito de Deus através de Jesus Cristo. Então, o profeta aqui está retratando, quando ele vai citar aí lobos, cordeiro, leopardo, cabrito, bezerro, todos esses animais, leão, um pequenino ali, o urso junto com a vaca, né, sem problema nenhum. E, assim, ele diz que o boi vai comer palha, né, como o leão vai comer palha como o boi, a criança vai brincar com a áspide, com a cobra. Isso, amado, nada mais é do que o reino futuro de Jesus, que é um reino de plena paz e harmonia. Amém? Olha, quem está em Cristo hoje já é partícipe, ou seja, já faz parte desse reino hoje. O reino está plantado dentro de quem crê. Por isso é que o cristão busca fazer o certo, busca fazer o que é agradável a Deus, busca evitar o pecado. Eu estou dizendo isso, busca porque há uma natureza humana em nós ainda, mas também há uma natureza espiritual para os que se converte, e aí a gente já busca aquilo que é certo. Não coadunamos com a mentira, com o adultério, com a fornicação, com a imoralidade sexual, com a perversão, com o crime, com covardia, que é só o que tem no Brasil e no mundo, é pessoas covardes, né? Se nós olharmos aí a nossa política, hoje eu vou citar o presidente da Câmara e o presidente do Senado, covardes mesmo, medrosos.
que ficam, não têm coragem de colocar anistia. Então, tudo isso nós vemos. Mas o cristão, ele está em paz. Claro que nós lutamos. Eu estou orando para que o Brasil retorne à nossa democracia logo, logo. Mas isso não tira a nossa paz, porque há um reino plantado dentro de nós. Mas essa visão do profeta, nesse texto, do versículo 6 ao 9, ele está vislumbrando esse reino futuro que será instalado na volta de Jesus Cristo. Amém? Então, eu vou destacar aqui um pouco só o versículo 9, que diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Ou seja, não haverá maldade. Amém? No paraíso não tinha maldade. A maldade é depois que o homem cai. O homem e a mulher pecaram, comeram da árvore proibida, a natureza humana decaiu, ficou separada de Deus, e aí a síndrome do pecado está no ser humano. Adão, quando viu Deus, mentiu, né? Disse, foi a mulher. Ele tinha comido, como é que ele botou culpa na mulher? A mulher bota a culpa no diabo. O diabo não tinha quem culpar, assumiu a culpa. Isso é a símbolo de Adão, meu irmão. Quando nós nos convertemos, a mentira fica fora. Não faz parte da vida de um crente. O crente fala a verdade. Teve um cara aí que disse que doa quem doer, que ia ser apurado. É um mentiroso quanto mais, não vai apurar nada. O roubo do INSS. Isso é o mundo das trevas, tá certo? Que mente para enganar as pessoas. O cristão fala a verdade. Mas o versículo 9, na primeira parte, diz que não haverá maldade no reino eterno de Cristo, tá certo? É um reino sem maldade. A parte B diz assim, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Olha, no reino de Cristo, o conhecimento de Deus ele vai estar revelado a todas as pessoas. As pessoas vão olhar assim e entender, é Cristo, nosso Rei, nosso Salvador, nosso Senhor. Quem entende isso hoje vai ser arrebatado, é outra história, já expliquei. Mas entender isso, amado, o conhecimento de Deus vai encher toda a terra. Assim, as pessoas vão continuar tendo a habilidade de fazer as coisas, claro, mas com o conhecimento de Deus. Isso é extraordinário, o profeta está apontando para o reino eterno de Deus, tá certo? O versículo 9 termina dizendo, como as águas cobrem o mar. Eu quero pensar nesse texto aqui em abundância, tá certo? A ideia é como as águas cobrem o mar. Então, eu quero pensar aqui em abundância. O reino de Cristo é um reino abundante. Abundante de paz, abundante de justiça, abundante de fidelidade, abundante de sustento, tá certo? No capítulo 22 tem lá a árvore da vida para sustento, dá um fruto por ano. Depois eu vou explicar isso mais. Mas esse reino, eu assisto gracioso porque Isaías teve essa visão desse reino gracioso. E Jesus Cristo, quando veio, amado, veio trazer esse reino. Esse reino está plantado hoje no coração de quem crê. Por isso é que o crente, ele chora, passa por dificuldades, sente dor, entristece, mas há uma tranquilidade na alma do cristão, do crente genuíno em Cristo, porque ele sabe que já está nesse reino hoje, porque hoje é uma ação espiritual. Futuramente, além de ser espiritual, pleno, ele também é eterno, com a abundância de paz, de justiça, de sustento, de graça de Deus. Amém? Essa visão de Isaías é muito graciosa, porque ele aponta para esse reino futuro que vai se manifestar na vinda de Cristo. Amém? Todo esse texto, do versículo 6 ao 9, o profeta ele vai estar apontando para esse reino futuro de Cristo, que essa visão do profeta, ela é um elo entre de ligação entre a salvação eterna. Se você pudesse pensar e abrisse seu coração para Cristo e cresce nele hoje, você estaria no reino e faria parte dele já a partir de hoje. Amém? Porque, amado, no reino vai ter separação entre os que creram, continuarem reinando com Cristo eternamente, e os que não creram, continuarem condenados separadamente de Cristo eternamente também. Amém? Deixa eu ler aqui Romanos 8, 21, que o apóstolo Paulo disse assim, e que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra,
recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Amém? O que Paulo está assim explicando é isso que Cristo veio fazer, a liberdade. Nós nos libertamos do pecado, temos salvação, temos vida eterna. Então Paulo vai dar essa explicação, essa natureza criada, o ser criado, e se pensar a própria natureza em si, né? O Salmo 19 vai dizer isso muito graciosamente, mas essa natureza criada vai ser restaurada. E quem crê hoje já está restaurado por essa fé. Amém? Eu quero ainda ler Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6, que diz assim: o restante dos mortos não voltam a viver até que complete os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6 de Apocalipse 20 diz: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Depois do 1000 anos entra a eternidade. 2 ressurreições. Ressurreições dos que não creram, para a condenação eterna. Ressurreição dos que creram, para a vida eterna com Cristo. Amado, olha, o reino está plantado hoje no coração de quem crê. Esse reino será literal na vinda de Cristo, estabelecido na terra. Isaías, olha, teve uma visão nesse texto que nós lemos de Isaías 11, do versículo 6 ao 9. Ele teve uma visão da harmonia que esse reino será. Amém? Se você entender essa fé, você vai ter essa paz já hoje. Claro que as coisas estão acontecendo, mas há uma paz. O cristão não tem medo de morrer. Assim, eu não quero morrer de um desastre, mas não faz diferença de um desastre deitado na cama, não faz. A morte física alcança todos, mas a convicção do reino revelado, esse reino que é revelado hoje pela fé e manifestado futuro na vinda de Cristo, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar essa fé no teu entendimento e você já participe do reino hoje. Depois da morte é só o juízo, meu irmão, o julgamento final. É hoje. Você se apropria do reino de Deus hoje. Por essa fé, aí já tem essa garantia futura na vinda de Cristo. Deus te abençoe e te guarde, te dê uma boa segunda-feira. Deus abençoe a nossa nação. Nossa nação está mergulhada num caos da mentira, do roubo, da injustiça. Mas eu creio, Deus já está trabalhando e haverá de fazer grandes coisas na nossa nação. Deus te abençoe, te dê uma boa segunda-feira, abençoe a tua casa e a tua vida em nome de Jesus. Amém.